A graça e paz, meu irmão, minha irmã, nós estamos iniciando mais uma devocional e eu considero que você tenha estado preocupado com tudo o que tem acontecido e quem sabe você tenha se perguntado quanto tempo mais? Quanto vou ter que gastar? Será que as minhas finanças vão cobrir os meus gastos? E talvez as estatísticas e comparações da curva de contágio te chamem a atenção, bem como o número de infectados e mortos no estado e no país. Isso é natural. Afinal, nós seres humanos somos amantes da medição. Nós numeramos, contamos, quantificamos e traçamos. Se você olhar para a sua despensa, para cada embalagem que você tem lá de itens comestíveis, você vai ver o peso de seu conteúdo. Os rótulos lhe dirão o número das calorias, de gramas, de gordura e de carboidratos de cada item. Você tem um relógio, obviamente. E seu relógio te diz quanto tempo você tem até o seu próximo compromisso. O seu orçamento lhe indica o quanto você tem e o quanto você pode gastar. Nós estamos cercados de sistemas de medição. E por que fazemos isso? Nós fazemos isso porque queremos controlar as coisas. Queremos controlar o nosso tempo, a nossa finança, a nossa comida. E medir é uma obsessão milenar do ser humano limitado, que ao perceber seus próprios limites, busca transcendê-los ao quantificar seu mundo. Afinal, pensamos que aquilo que conseguimos medir, podemos até certo ponto controlar. Medimos então todas as coisas. Medimos até mesmo a nós mesmos. Mas quem pode medir a Deus? Deus não pode ser medido. Logo, ele não pode ser controlado. Não podemos manipular Deus ao nosso favor. Em Jó, no capítulo 11, do versículo 7 ao 9, nós lemos: Porventura desvendarás os arcanos, ou seja, os segredos e os mistérios de Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra, e mais larga do que o mar. Nós não podemos sondar a mente do Senhor. Quem o aconselhou? Ninguém. Nós não podemos conhecer Deus exaustivamente. Conhecemos apenas aquilo que Ele quis revelar a nós. E o salmista, no Salmo 145, no versículo 3, diz: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Diante da realidade de que ele não pode ser contido, mensurado, de que ele é insondável, eu devo apenas adorar. Adorar pelos seus atributos, adorar por aquilo que ele é. Ele é onipresente. Isso aponta para a sua infinidade relativa a espaço. Ele é onipotente. Isto aponta para a sua infinidade relativa ao poder. Ele é onisciente, ou seja, a sua infinidade relativa à sabedoria. O Senhor Deus não pode ser medido. Ele é imensurável. Ele é infinito. Veja, agora, diferentemente de Deus, você pode ser medido. Jane Wilken, escritora cristã que escreveu o livro Incomparável, publicado pela editora Fiel, diz: No dia em que você nasceu, o doutor que realizou o parto escreveu com mão firme os dados do seu nascimento. 3 quilos, 312 gramas e 54 centímetros.
Essa foi a primeira evidência legalmente atestada de que você não é Deus, não era Deus. E não é. Por quê? Porque você pode ser medido. Qualquer discussão a respeito de como Deus é diferente de nós, logo, deve começar com um reconhecimento de que nós somos mensuráveis. Ele não. Agora observe. Aquele que não pode ser medido, contido, controlado, ele mede todas as coisas, ele controla todas as coisas. Isaías, em seu livro, no capítulo 40, no versículo 12 ao 13, diz: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Deus é insondável, Deus é infinito, Ele é o único que pode medir os oceanos. Ele é o único que mede o universo a palmos. Ele é aquele que pesou todos os montes da terra. E a sua sabedoria é insondável. Afinal, quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem o ensinou? Diante dessa realidade, nós devemos nos prostrar e lembrarmos de que Ele controla todas as coisas, porque tudo que existe foi criado por Ele e Ele, em seu poder e em sua providência, sustenta, governa e controla todas as coisas, inclusive os nossos sofrimentos. No Salmo 56, versículo 8, o salmista diz: Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha que interessante. Deus conta os nossos sofrimentos. Deus conta as nossas lágrimas. Isso nos mostra que os nossos sofrimentos não são infinitos. Eles são mensuráveis, contáveis, contidos e registrados. E eles estão sob o controle soberano do nosso Deus. Eu não sei quanto tempo nós ficaremos mais em quarentena. Deus sabe. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. E não somente porque Ele prevê, mas porque Ele é o autor da história. E tudo o que acontece está sob o controle dele. E como o conhecimento de que Deus é infinito, que não pode ser mensurado, e que Ele controla todas as coisas a despeito da minha finitude, das minhas limitações, muda a maneira como eu vivo? Bem, nossos limites nos ensinam o temor do Senhor. Eles são lembretes que evitam que creiamos falsamente que podemos ser como Deus. Quando você chegar ao limite da sua força, lembre-se naquele cuja força nunca falha. Quando você chegar ao limite da sua razão, adore aquele cuja razão não se pode alcançar. Reconheça, você é finito, mas Deus é infinito. Você não tem o controle de todas as coisas, mas Deus tem. Este é o momento para a confiança em Deus e é o momento também para a adoração. Agora lembre-se, como Isaías registrou no capítulo 57, versículo 15 do seu livro. O alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo, que diz: habito no alto e santo lugar, diz também: mas habito com o contrito e abatido de espírito.
É Ele que vivifica o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Deus é soberano, mas se importa comigo. Deus é grandioso, mas olha para mim, pequenino. E Deus, em Cristo Jesus, se compadece de nós. Em Cristo Jesus, percebemos que Deus não é indiferente à dor humana. O transcendente se fez imanente sem perder a sua transcendência. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Cristo Jesus, nós podemos contar com todos os atributos divinos, porque Ele é verdadeiramente Deus. E podemos também contar com a verdade de que Ele se relaciona, de que Ele é um ser pessoal em sua humanidade, que Ele conhece as minhas fraquezas, as minhas dores, as minhas debilidades, porque Ele passou por todas estas coisas, mas sem pecado. E por isso Ele pode se compadecer de nós. Deus não é indiferente à realidade e à dor humana, mas em Cristo Ele nos mostra que se importa conosco. Em Cristo, o Verbo se faz carne e habita entre nós. O eterno se torna temporal. Esta é a expressão do amor, do cuidado de Deus para conosco. Que nós descansemos nisso. E assim como eu fiz da última vez, eu gostaria de fechar esta devocional com uma oração que faz parte desta coletânea de orações puritanas do livro O Vale da Visão, lá na página 228. Rei da glória, divina majestade, toda a perfeição adorna a tua natureza e sustenta o teu trono. Céus e terra são teus, possuís o mundo e a sua plenitude. Teu poder criou o universo do nada. Tua sabedoria administra as múltiplas situações, presidindo sobre as nações, famílias, indivíduos. Tua bondade é ilimitada. Todas as criaturas esperam em ti. São supridas por ti e satisfeitas em ti. Quão preciosos são os pensamentos da tua misericórdia e da tua graça. Quão excelente é a tua benignidade e com a qual atrais os homens a ti. Ensina-nos a pôr a nossa felicidade em ti, ó Deus bendito, nunca buscando vida entre as coisas mortas, ou pedindo por aquilo que satisfaz aos iludidos, mas que possamos receber a luz do teu sorriso, implorar a alegria da tua salvação, encontrar nosso céu em ti. Tens feito em favor da nossa felicidade mais do que poderíamos nós mesmos. Embora sejamos criaturas caídas, não nos largaste. Com amor e piedade, nos deste um Salvador. Aplica sua redenção ao nosso coração, justificando o nosso ser e santificando a nossa natureza. Confessamos as nossas transgressões, tem misericórdia de nós. Estamos cansados, dá-nos descanso. Somos ignorantes, faz-nos sábios para a salvação. Estamos desamparados, dá que a tua força se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Somos pobres e necessitados. Bendiz-nos com as riquezas insondáveis de Cristo. Estamos perplexos e sob tentação. Permite-nos seguir sem detença, sem desânimo, cientes que disseste: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.